Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à Adelante por me ter convidado para estar aqui a partilhar convosco um pouco da minha perspectiva sobre o que será o futuro dos dados e da inteligência artificial. Começando um bocadinho por mim, quem é que eu sou? Eu sou uma pessoa que adora resolver problemas, adora identificar pequenos detalhes e encontrar soluções para esses problemas. Eu, neste momento, sou investigadora no IETA, como disse a Marina, e sou embaixadora nas Geek Girls. E também queria agradecer às Geek Girls, porque foi através delas que a Adelante chegou a mim. E se não conhecem a comunidade e o movimento, convido-vos a ver aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos, que a nossa ideia é dar e ajudar e empoderar mulheres na área tecnológica e conseguir um maior balanço de rácio mulheres-homens na área tecnológica. Sou ainda membro da Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões. Então, o que é que eu venho aqui fazer hoje? Eu venho falar de futuro, mas o que é o futuro? O futuro é uma incerteza que está dependente de tudo aquilo que nós fazemos agora e daquilo que nós... as decisões e ações que nós vamos tendo. Por isso eu hoje vou apenas especular um pouco daquilo que eu acho que será o futuro. Futuro do quê? Dos dados. E os dados são o quê? Apenas material que nós conseguimos recolher do meio envolvente que nós temos. E esse material é traduzido em informação da qual nós vamos conseguir extrair padrões, tendências, eventos que de alguma forma vão gerar valor para o nosso caso de estudo. Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu discordo completamente da frase que ali está. Eu não gosto da palavra inteligência junto a artificial, porque para mim inteligência pressupõe criatividade, pressupõe espírito crítico que a máquina não tem. Por isso, eu percebo o uso de inteligência junto artificial porque gera aqui uma sensibilidade, gera aqui uma curiosidade nas pessoas, mas na verdade inteligência pressupõe muito mais do que o que faz a inteligência artificial, os modelos que hoje em dia temos, que é o quê? Inferir estatísticas sobre os meus dados para depois perceber o que é que os dados têm e a previsão vai ser baseada no que ele já aprendeu no passado, naquelas previsões, naquelas tendências que ele encontrou. Por isso, aquela frase de refere sobre a simulação de inteligência humana, não é isso que nós temos e tenho sérias dúvidas de que isso venha a ser no futuro. E esta definição que eu encontrei acaba por também se contradizer assim quando nós depois vemos a parte seguinte, que é esta definição dividia a inteligência artificial em duas componentes. Weak, fraca AI, e a forte AI. Na fraca é aquilo que nós temos hoje, que eles dizem que é fraca, porquê? Porque está adaptada e desenvolvida para um contexto muito específico. Aprendeu nesse contexto, modela esse contexto e toma ações sobre esse contexto. A strong AI, a AI forte, que não existe, seria aquela que teria uma inteligência parecida à humana, em que o que é que faria? Seria capaz de perceber, de aprender e de executar tarefas intelectuais, que é algo que um computador não consegue fazer. Por isso ele acaba por se contradizer a si próprio na definição. Aplicações. As aplicações que nós temos da AI é muito fácil de percebermos no nosso mundo, o que nos rodeia, ela está em todo lado. Nós já temos na mobilidade, já temos na saúde, já temos o nosso smartphone tem várias aplicações que fazem uso da inteligência artificial para nos fazer o quê? Recomendações. Por isso, ela já está no nosso dia-a-dia. Não me parece que ela vá trazer, aquela que nós estamos a usar neste momento, nos vá trazer algum prejuízo, mas, contudo, nós temos de ter uma série de cuidados no uso deste AI. E agora, é um bocadinho mais técnico, mas de forma muito simples. Como é que nós podemos subdividir um processo de AI? O processo de AI acaba por se dividir de forma muito simples em 3 grandes blocos. Os grandes blocos de trabalho. O primeiro grande bloco é sobre os dados. O segundo é sobre o modelo em si e o terceiro é a geração de valor. Para mim, o mais importante é o dos dados. Porquê? Como eu disse há pouco, um modelo, a única coisa que faz é pega nos dados, extrai informação desses dados e constrói regras sobre esses dados. Portanto, se os dados que nós temos à cabeça não forem
com qualidade, não forem representativos da nossa população, o modelo não vai funcionar bem. Vai funcionar bem para o quê? Para aqueles dados que nós usamos no treino daquele modelo. Por isso, a camada na qual um cientista de dados demora mais tempo é no trabalho dos dados. E aqui nos dados, mostro ali apenas 3 focos, que é na seleção da informação, a catalogação da informação. Tudo isto é moroso, mas extremamente importante para nós conseguirmos extrair valor destes dados. Dados. Os dados são de quem? Os dados são de pessoas, são de entidades, são de comunidades, são da sociedade. Segurança não é a minha área core de trabalho, de todo, mas nós precisamos de estar alerta que temos que garantir quer privacidade, quer segurança dos dados. Privacidade, porque as pessoas têm que ter a certeza que a sua informação é privada e nós não vamos invadir essa privacidade de forma alguma. E segurança, temos que ter a certeza de que os dados estão seguros. Porque se nós não tivermos, se nós não conseguirmos passar ao utilizador que os dados estão seguros, dificilmente o utilizador quererá usar um sistema. E agora? Eu defino um novo estudo, defino um novo objetivo, defino um novo âmbito e eu agora vou ter que pensar o que é que eu vou usar. E aqui surgem muitas perguntas. Que dados, que informação desses dados eu vou querer? Até onde é que eu vou? Por exemplo, se eu quiser estudar os hábitos de consumo da população portuguesa, vou recolher dados de todos os portugueses? Não. Eu vou selecionar alguns portugueses e fazer a avaliação dos hábitos de consumo dessa subamostra. Só que quando nós fazemos isto, há várias metodologias que nós podemos usar, mas todas elas têm que ter um princípio, que é o princípio da representatividade. Se nós recolhermos os dados daquela classe que é maioritária, daquela que tem mais elementos, nós corremos sempre o risco de depois o nosso modelo não se adaptar, não escalar para toda a população. Aqui o exemplo é uma amostra que tinha apenas população masculina, mas a população geral tem mulheres, tem homens, tem idosos, tem crianças, tem pessoas com deficiência, tem uma grande vastidão de singularidades. E nós temos de ter atenção a todas essas singularidades quando nós desenhamos o nosso processo de amostragem. Porque só garantindo uma qualidade de dados boa à cabeça é que nós vamos garantir que vamos ter um modelo ajustável. Se nós não tivermos esse modelo que tenha em consideração toda esta informação e que se ajuste a toda esta população, nós vamos ter modelos que não vão ser igualitários, que vão ser incompatíveis com a nossa população e que não vão ajustar-se às necessidades. Por isso é extremamente importante nós pensarmos nesta parte, nesta componente de dados. O que é que acontece muitas vezes com estes dados? Nós aqui, temos uma população grande, que tem várias especificidades, mas a verdade é que há algumas desta população, algumas classes que vão estar menos representadas, porque naturalmente há um desbalanceamento natural nos nossos dados. Há minorias, e nós sabemos disso, que têm a menos representação. O que é que acontece com isso? Há um desbalanceamento natural. Este desbalanceamento o que é que significa? Vai haver classes que têm um maior número de elementos e classes que têm menor número de elementos. E isto é um dos maiores desafios que nós temos no desenvolvimento de modelos em Data Science. Porquê? Novamente, o modelo vai inferir estatísticas e vai inferir melhor daqueles que têm mais exemplos. Onde eu tenho mais exemplos, vou aprender melhor. Vou ter melhor estatísticas, vou certamente ser mais enviesado, mais tendencioso para essa classe mais representada. Para a frente. Aqui, nós podemos trabalhar a 3 níveis. Ou todos em simultâneo, ou isoladamente. Qual é que é melhor? Depende. Vai depender do problema que nós temos em mãos. Eu, pessoalmente, a nível dos dados, não gosto, na área em que eu estou a trabalhar neste momento, de mexer, que é fazer o quê? Ou oversampling ou undersampling. Eu prefiro usar o próprio desbalanceamento como uma característica específica da minha base de dados e dos meus dados para inferir e para construir um modelo. Ou seja, este desbalanceamento acaba por ser uma nova feature, uma nova variável do meu modelo. Há casos de estudo em que isto não funciona. Onde é que eu depois trabalho, já que não vou colmatar a falha a nível dos dados, onde é que eu vou trabalhar? Eu trabalho onde? Trabalho a nível do classificador
que é o quê? Desenvolver algoritmos que façam uso deste desbalanceamento e que tenham em consideração este desbalanceamento na tomada de decisão e que tenham em consideração no balanço dos parâmetros e da criação dos parâmetros. Aqui eu trago apenas 3 exemplos desse tipo de modelos. É os modelos que penalizam erros, os modelos de ensemble, que é algo tão simples como eu ter como se fosse um saco, em que eu tenho vários modelos pequeninos, mais simples lá dentro, e depois eu no final, por exemplo, eu tenho o problema é de identificar se uma parede é branca. Qual a cor da parede? E eu vou ter vários modelos muito simples lá dentro, em que eu lhe dou características e um modelo diz-me é branca, outro diz-me é cor-de-rosa, outro volta a dizer que é branca, outro diz que é azul e depois, no final, eu combino a resposta de todos os classificadores e chego à final. Porquê é que isto é melhor? Porque como vamos distribuir pelos vários classificadores, eu vou conseguir inferir se há ou não um enviesamento, porque em teoria, como eu vou distribuir esta informação, ele vai conseguir captar melhor onde é que está a informação verdadeira. Outra área importante é trabalharmos a nível da métrica. Tradicionalmente, o que é que nós vemos quando vemos implementação da AI? Accuracy. A accuracy é a métrica mais enviesada que nós temos, especialmente se estivermos perante um problema desbalanceado. A forma como ela é calculada, ela dá muito ênfase àquilo que está maioritário. E por isso, eu até posso ter uma accuracy elevadíssima, mas na verdade a informação que eu estou a avaliar é única e exclusivamente a classe maioritária. Um exemplo muito simples deste desbalanceamento é quando nós trabalhamos na área médica. As patologias são tradicionalmente menos do que os casos de controle, e ainda bem. Esta minoria faz com que haja este desbalanceamento e com que, se eu usar a accuracy, e isto já nos aconteceu em estudos que nós fizemos com os nossos alunos, uma accuracy elevadíssima. Ok, então mostra-me o primeiro exemplo, o primeiro gráfico da identificação do primeiro caso patológico. Não identificou. O segundo, não identificou. O terceiro, não identificou. Quando fomos a ver, não tinha identificado nenhum do patológico, mas a accuracy era alta e até era uma accuracy razoável. Se nós fôssemos calcular as métricas, como um F-score ou a precision e o recall, que são métricas que já se ajustam melhor, nós conseguimos logo perceber que ali alguma coisa estava mal, porque ele não identificou um único caso patológico, que era o nosso objetivo, era identificar a patologia e não os controlos, porque os controlos, esses, não é o nosso foco. A segunda parte, o segundo bloco do AI, nós o que é que acabamos por ver? Novamente, metade deste bloco é sobre dados. Qual é que é a diferença em relação ao anterior? O anterior está muito mais relacionado com a forma como eu recolho a minha amostra, a forma como eu catalogo os meus dados. Este aqui está relacionado com o quê? A exploração que eu faço sobre esses dados. Há quem a inclua no AI, há quem a inclua no bloco anterior. É discutível, eu percebo ambas. Aqui, o que é importante perceber é que, efetivamente, metade deste processo acaba sempre por ser, no mínimo, metade dados. Aqui o que é que nós fazemos? Exploramos os dados, fazemos a limpeza dos dados, identificamos missing values e fazemos imputação de missing values se for possível. Fazemos a feature engineering, que é o quê? É identificar que características dos meus dados são efetivamente importantes no nosso problema. A segunda parte, modelação. E aqui, vamos buscar modelos altamente complexos, mas aquilo que nós fazemos, o processo é muito semelhante. Identifico o modelo, que esse modelo não deve ser um qualquer, deve ser o modelo que melhor responde ao quê? Quer ao problema e à hipótese que eu levantei, quer o que se adapta aos dados que eu tenho. Aquilo que funciona para estudos de consumo não vai funcionar bem para identificação de patologias. Tem que ser sempre ajustado. Treinar, avaliar, validar e testar. Mas isto não é só não é só um modelo. Isto aqui é um esquema muito simples, em que eu tenho os meus dados e divido obrigatoriamente, e aqui é onde há muitas vezes grande falha. Grande falha porquê? Nós nem sempre temos muitos dados, então acabamos por usar os dados de teste para validar e não para testar. O que é que isto faz? Isto vai fazer com que eu claramente construa um modelo que não foi devidamente avaliado e por isso, quando eu tentar pôr em produção, o risco dele correr mal é grande.
Em teoria, o que eu devia fazer era, logo à cabeça, selecionar aleatoriamente uma parte dos meus dados para teste, guardá-la e não lhe mexer mais. E pegar, efetivamente, na minha amostra, se uma amostra de treino, essa sim eu posso dividir em bocados, construir vários modelos, identificar qual o modelo ótimo, que melhor responde às minhas condições e às minhas questões, e aí sim, quando eu encontrar o meu modelo ótimo, vou testá-lo. E testar com aqueles dados que ele nunca viu. Só assim eu vou garantir que este modelo é suficientemente robusto para responder à minha questão. Valor. Como é que eu extraio valor? É operacionalizando todo este processo. Hoje em dia, todos nós já ouvimos falar de MLOps, é a maneira que nós chamamos a operacionalização. E o grande objetivo do MLOps é o quê? É eu ter uma monitorização do meu modelo. Porquê é que é importante eu monitorizar o meu modelo? O modelo foi treinado num conjunto de dados. O modelo é fixo, o modelo não se adapta. Ele foi treinado naquele conjunto, eu pulo em produção e ele está a funcionar em produção e vai avaliando dados que vão chegando, toma uma decisão, faz uma sugestão de uma música, faz uma sugestão de uma compra e vai funcionando. Qual é o papel do MLOps aqui? Ele vai monitorizando quão bem é que este modelo está a responder aos dados de entrada. Está a responder bem? Está a responder mal? E quando ele começar a responder mal, porque vai acontecer, porque ele não está a atualizar com os novos dados que chegam e as tendências vão mudando. O MLOps, a ideia é identificar, ok, isto já está a funcionar mal e o nível de erro já está a ser muito grande. Então vamos lançar aqui uma flag em que vamos ter que fazer um retreino do nosso modelo. Ir buscar dados recentes que refaçam um refresh do nosso modelo para ele realmente voltar a estar atualizado. E nós só conseguimos isto se a monitorização for contínua, porque os volumes de dados são muito grandes e estão sempre a acontecer. E as tendências estão a mudar muito rapidamente. Os modelos da AI não têm adaptabilidade, pelo menos para já. Já há alguns estudos, já há algumas implementações que introduzem esta adaptabilidade, só com um custo muito grande a nível, por exemplo, de sustentabilidade. O que é que nós temos de ter sempre em consideração, transversalmente, a todo o processo? Condições legais, éticas, a transparência de todo o processo e de todo o modelo, os vieses, ter a certeza que não está a haver viés. Isto é extremamente importante. Há muitas notícias a correr de modelos que correram mal. A Google teve um há pouco tempo, de que o modelo estava enviesado, ou por questões de raça, ou por questões de género, e os modelos temos que os tirar novamente. Isto tem um custo financeiro muito, muito grande. Por isso, de início, nós temos de ter muita atenção a todos os vieses que podem acontecer. Não vamos conseguir controlá-los todos, mas tentar pelo menos minimizar esse impacto. E segurança. Pronto, segurança. Os dados estão todos na cloud, precisamos ter a certeza que eles estão seguros de alguma forma. Falando da AI, não podemos deixar de falar de ChatGPT. E o que é o ChatGPT? O ChatGPT baseia-se em quê? Baseia-se em Large Language Models. E o que é que estes modelos são? Estes modelos apenas prevêem a probabilidade da palavra seguinte. Quando nós queremos fazer uma pesquisa como um motor de busca, o ChatGPT não é um bom amigo. Porque ele inventa, ele alucina, que é o termo que é usado entre data scientists. Porquê é que ele alucina? Se eu lhe disser, dá-me referências bibliográficas de um tema, eu leio e aquilo faz todo sentido, porque efetivamente ele prevê como é que as palavras encaixam de maneira a que soem bem, por isso ao nosso ouvido elas vão soar bem. Só corremos um grande risco de, quando formos pesquisar em bases de dados de pesquisa bibliográfica, não encontrar essa referência porque ele a inventou. Porque ele não é ele que está errado, ele está a prever a palavra seguinte. E é só isto que ele faz. O que é que eu aqui trago hoje? Eu decidi perguntar-lhe o que é o futuro dos dados e do AI para ele. E usando a versão gratuita, o primeiro disclaimer é este. Os dados foram treinados, os textos base, até janeiro de 2022. Eu sei que a versão paga é mais recente, mas aquela que está acessível à maioria das pessoas é a versão gratuita. Ou seja, 2 anos, porque isto vai desde janeiro, já passou 2022 todo, 2023 e ainda uns meses de 2024. Muita coisa acontece na área tecnológica. Por isso, tudo aquilo que ele nos disser pode, efetivamente, não ser suficientemente atual. E há pesquisas em que isto pode ser problemático. O que é que ele diz a primeira coisa? Mais dados.
Vamos ter mais dados, efetivamente. Nós agora recolhemos tudo está sensorizado e temos grandes volumes de dados. Isso é bom ou isso é mau? Eu acho que nós não precisamos de mais dados, nós precisamos de melhores dados. E melhores dados, o que é que eu me refiro? Dados bem catalogados, dados bem identificados, dados que tenham informação e que não sejam só ruído. Fico muito assustada quando alguém me diz tenho um data lake que não tem catalogação nenhuma, o que é que eu faço? Pois não sei, não consigo saber porque ninguém sabe o que é que está lá dentro. São dados de vários sensores, mas ao que é que eles se referem, o que é que eles têm? Nós primeiro precisamos de saber o que é que esses dados são. Por isso, este more data pode ser apenas mais caos no sistema e não necessariamente melhor informação. AI everywhere. Sim, verdade. E isso já está hoje. Não vai ser futuro, vai continuar, mas hoje nós já temos o AI por todo lado, nós já temos sugestões, umas melhores, outras piores, isso é outra questão, mas nós já temos tudo muito sensorizado e muito a fazer-nos sugestões para nós e a recolher dados e a fazer a análise mais global de como é a nossa sociedade. Considerações éticas. Aqui, efetivamente, acho que é o tópico, até agora, mais importante a nível de futuro, porque nós ainda não estamos suficientemente aqui. A União Europeia, efetivamente, está à frente nesse aspecto, com a publicação do AI Act, mas ainda só está a publicação, ainda não estamos a implementar todas essas medidas e não estamos a ter entidade reguladora dessas medidas, mas já se está a fazer. Porquê é que a ética é importante? Nós temos que garantir que sistemas que são usados como sistemas de apoio à decisão, e como isto diz, eles estão a apoiar a decisão, mas indiretamente estão a influenciar a nossa decisão. Porque nós estamos a ver, ok, eu dou-te estas premissas, o que é que tu achas? O que é que tu achas? Vou conceder crédito a esta pessoa com base nesta informação ou não? Vou atribuir um seguro de saúde ou não? Esta pessoa é elegível para um determinado tratamento médico ou não? Aqui nós temos de ter muito cuidado. Faz sentido, claro que faz. Na área médica, os avanços vão ser muito grandes. O AI consegue ajudar muito a encontrar pequenos detalhes que não são perceptíveis facilmente ao olho humano e por isso vai facilitar, por exemplo, numa sugestão de diagnóstico e sempre sugestão. Na área clínica eu não acredito que algum dia nós tenhamos um sistema automático a dizer um diagnóstico. Acho que vai ter que sempre haver um humano a verificar, ok, isto faz sentido, ok, isto não faz sentido, não vamos fazer nada disto. Vai ter sempre que haver esta camada. Mas nós temos que garantir o quê? Que a tomada de decisão é suficientemente justa para que ninguém fique de fora. Eu, como ser humano, não é legítimo que eu, como cidadão livre, vá desrespeitar ou impedir outra pessoa da sua liberdade. Por isso, um sistema computacional também não pode. E por isso o sistema computacional tem que ter em consideração todas estas questões de acesso que é desenvolvido de forma a que seja igualitário. Há vieses que fazem sentido? Pois há. Há vieses que eu quero que o Spotify me sugira músicas que eu gosto e não as músicas dos meus filhos. Isso, eles que ouçam as músicas deles. E aí sim, eu quero que haja um viés para mim. Mas noutros casos não. E em casos mais genéricos na sociedade, e que se calhar são essas que mais nos preocupam, nós temos que garantir. O AI Act obriga-nos a isto. E há determinadas áreas em que nós só vamos poder pôr os modelos em produção depois deles serem validados e avaliados superiormente. E isto vai de encontro ao quê? À confiança. Aqui a interpretabilidade está dentro da ética, a meu ver, acho que podemos pôr isto tudo muito junto. Porquê? Eu preciso de interpretar o que é que o modelo faz. O que é que o modelo dá valor? A que características é que são importantes? Como é que ele, com base nestes dados, chega a esta conclusão? E está nas nossas mãos, enquanto pessoas que estão a desenvolver estes modelos, torná-los mais confiáveis, torná-los mais aceites por quem os usa. Se nós tornarmos estes modelos suficientemente explícitos para que as pessoas percebam, ok, a decisão faz sentido com base nestas premissas. Então, se calhar, vamos trabalhar nas premissas para mudar alguma coisa para que o sistema perceba que, ok, eu posso ter acesso a isto. Mas precisamos dar dessa informação. Por isso, qual é que é aqui o grande problema? Nós vamos ter que ter aqui um grande balanço entre o que é inovação e o que é a justiça social que nós pretendemos. Não vamos conseguir ter tudo em simultâneo. É impossível. E agora?
A inteligência artificial já existe há muitos anos. Porquê é que agora está tão em moda? Porque a área da computação, toda ela evoluiu e o nosso poder computacional hoje é muito superior. Isto vai continuar. O AI vai continuar a avançar com o avanço de áreas paralelas. O Edge Computing é um exemplo em que nós vamos começar a ter sistemas cada vez mais a funcionar em real time e vamos precisar do Edge Computing para isso. O Federated Learning acaba por nos ajudar nas questões da privacidade, porque a ideia é que os dados nunca sejam centralizados, os dados fiquem localmente no dispositivo das pessoas, onde nesse dispositivo é que os algoritmos tratam esses dados e por isso vai ajudar aqui um bocadinho nesta área da privacidade. A área da saúde, que nós já estivemos a falar, e é uma área que vai permitir inúmeras e grandes evoluções, mas ao mesmo tempo também é aquela que mais dúvidas levanta em termos éticos, porque aqui sim nós precisamos ter a certeza que tudo foi desenvolvido de forma ética para que nós não estejamos a impedir ninguém, seja por raça, seja por género, seja por etnia, a não ter acesso a algum cuidado só porque um sistema da AI fez uma sugestão de que acha que não deve. Sustentabilidade. Aqui o ChatGPT só fala de uma das questões, que é aquela que toda a gente consegue perceber. Ok, se ele automatiza, se ele faz sugestões para melhorar um determinado processo, também vai melhorar na área da mobilidade, na área da gestão de recursos energéticos, claro que sim. Só que há o reverso, que é a sustentabilidade de eu continuar a treinar modelos, a treinar modelos, a treinar modelos. Se forem coisas pequeninas que eu treino no meu computador, se calhar o custo que ele vai ter a nível de sustentabilidade é ínfimo. Mas quando estamos a falar de dados muito, muito grandes, em que está dias e dias a treinar um modelo, o consumo energético, o consumo de recursos é enorme. E por isso nós precisamos ter, de alguma forma, uma monitorização que nos diga, ok, eu vou retreinar este modelo, mas qual vai ser o benefício? Quanto é que é o benefício face ao custo de sustentabilidade e climático que eu vou ter? E isto sim é uma questão que me preocupa e que acho que nós também devemos encaixar dentro da parte da ética, porque a ética climática, a ética sustentável de até onde, até quando? Não posso estar sempre a treinar e a voltar a treinar porque o consumo é grande. Regulação, e aqui eu acho que ele aqui é redundante, porque já falou da ética atrás e da regulamentação. AI Collaboration. Isto aqui é aquilo que nós todos queríamos, era que fosse uma colaboração e que nós conseguíssemos que o AI efetivamente fosse uma ajuda no nosso dia-a-dia. Eu gostava muito, eu vejo o AI como podendo ser um assistente. É aquilo que, por exemplo, numa tarefa rotineira que eu tenho no trabalho e que grande chatice, todos os dias eu tenho que fazer esta tarefa repetitiva. Se eu conseguir que o AI faça essa tarefa repetitiva, eu vou estar muito mais fresca para conseguir estar a fazer trabalho criativo, que é isso que eu acho que é importante para nós, enquanto humanos, fazer. No mercado de trabalho, o que é que eu acho? Eu acho que o AI deve ser usado para nos ajudar. E quem é que vai ser relevante a partir de hoje? Quem conseguir estar acima da máquina? Quem conseguir pensar acima? Quem conseguir ser suficientemente crítico daquilo que a máquina nos está a dar? Consiga ser criativo para criar em cima do que a máquina nos dá. Nós devemos usar a máquina para ser o nosso assistente, para nos ajudar no dia-a-dia. Vai haver profissões que podem vir a ser substituídas? Vai, claro que sim. Um exemplo que eu dei quando nós estivemos a fazer o podcast foi numa linha de montagem. Hoje em dia nós conseguimos ter uma redução de pessoas na linha de montagem porque temos máquinas mais automatizadas. O mesmo vai acontecer com o AI. Vai haver tarefas aquelas tarefas repetitivas e rotineiras que vão substituir alguns de nós. Mas há espaço para nós crescermos desde que nós consigamos estar acima, que nós consigamos olhar e dizer, ok, isto faz sentido, isto não faz sentido. Como é que eu posso melhorar? O que é que eu defendo aqui? É que a literacia do AI deve começar desde muito cedo. Nós devemos ensinar desde muito cedo que nós não podemos confiar sempre. O que é que aquilo significa? O que é? As crianças hoje em dia na escola já começam a ter informática muito cedo. E acho que estes temas são temas que deveriam já começar a ser abordados para eles também saberem, porque eles usam. A minha filha ontem estava no Canvas a pedir para lhe gerar uma imagem. Já não era um cãozinho e depois já era um cão borboleta e era um cão com umas asas de borboleta e ela já está a usar. A minha filha tem 10 anos. Por isso, eu a seguir estive-lhe a tentar explicar o que é que era, o que é que não era, como é que funcionava. E ela ficou muito surpreendida quando eu disse, então agora pede aí para desenhar a doctor and a nurse.
E ela pediu. E depois ela disse, qual é o problema? E eu, até o pede outra vez a ver se te aparece uma mulher como médico. Não aparece. O médico é sempre homem e a enfermeira é sempre mulher. É simples perceber porquê. A história mostra-nos posições de poder, até hoje, são maioritariamente de homens. Posições de cuidado são maioritariamente de mulheres. Ele não está a errar. Ele está a ler a história, está a ler os dados e está a dar cá fora. É correto e errado? Aqui é só um pequeno exemplo, mas há coisas em que vai ser muito mais impactante. E também é preciso que eles percebam, ok, está aqui um homem, mas não tem que ser um homem, pode ser uma mulher. E por isso, acho que sim, acho que devemos começar desde muito cedo a dar esta literacia. Havemos de chegar lá, ainda estamos em desenvolvimento para chegar lá, mas devemos de chegar lá. Há um projeto muito giro, que está a começar agora, de uma nossa colega das Geek Girls, que se chama AI Goes to School, em que o que ela quer fazer é criar materiais que possam ser usados pelos professores para serem ensinados e os alunos poderem usar esses materiais com AI para desenvolverem quer as suas competências que estão assim ensinados, seja história, seja português, seja matemática, mas ao mesmo tempo também ganharem sensibilidade ao que é que o AI e como usar o AI. O mais importante é como é que eu o vou usar? Como motor de busca? Não. Para isso usamos o Google e mesmo assim temos que terem atenção que ele nos está a dar. Mas como é que eu posso usar para ele me ajudar? E eu acho que muitos de nós, e eu mesma, eu uso e às vezes fico na dúvida se estou a usar da maneira correta, por exemplo, o ChatGPT, se estou a tirar as potencialidades máximas do ChatGPT ou não, como é que nós devemos usar para maximizar o que ele nos pode dar? E pronto, vai continuar a crescer, sabemos que sim, e isto vai crescer consoante outras áreas também crescem. Quão complexo é que é o AI? E agora eu já estou, eu nem sei se estou muito atrasada, não. Agora vou fazer um pequeno resumo daquilo que eu acho que são os tópicos mais importantes. Ética, novamente ética, e vai ser sempre ética. E a ética, se nós formos a pensar, é aquilo que rege o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia. Por isso, não é novidade que o AI também tenha que ter a ética por trás. Aquilo que está a assustar alguns de nós é que agora temos leis, temos regulamentação que temos que seguir. E alguma delas é difícil de se implementar. Alguma delas vai carecer de eu submeter o meu modelo, submeter uma descrição detalhada dos dados que foram usados e de alguém me dizer, ok, tens aqui o carimbo e podes ir. E podes utilizar. Isso é que acho que está a assustar mais, que é o passarmos por todas estas fases. Quanto tempo é que eu vou estar, desde que desenvolvo até que ele pode ser usado? Mas pronto, tudo se vai reger por princípios que respeitem a sociedade e que respeitem a liberdade de todos. E pronto, aqui na inovação, o balanço entre a inovação e a responsabilidade social está o quê? Ok, eu tenho modelos com 99% de performance, fantástico. E a amostra? A amostra está enviesada, só tenho aqui representação de 2 classes e existem 50. Pois, mas agora vais ter que usar as 50. Ok, uso as 50 e treino. A performance vai diminuir. Vai diminuir porquê? Vai ter que aprender de muitos mais grupos, vai ter muito mais probabilidade de ele se enganar entre os grupos. E por isso eu não vou continuar a ter performances gigantes, porque eu vou ter que aumentar a justiça e a responsabilidade social. E quando eu fizer este balanço, eu obrigatoriamente vou ter que descer aqui às performances. Se isto me assusta? Não. Não, porque eu antes também tinha 99, mas aquilo não funcionava bem, porque não funcionava bem para todos. E por isso, aquilo que seria o ideal era nós termos um parâmetro que nos dissesse quão confiável foi a resposta que o classificador nos deu agora de que esta cadeira é efetivamente cor laranja. E não é verde. Quão confiável, com quanta confiança é que ele diz esta resposta? É algo que já está a ser estudado, mas que não é trivial, porque está dependente de uma série de condicionantes em volta da tomada de decisão. E agora voltamos à aceitação, que eu já falei há pouco, e que é importante. A AI só vai crescer se as pessoas a usarem e se as pessoas a aceitarem. E eu acho que nós devemos olhar para estas questões éticas como uma possibilidade de nos ajudar a construir os modelos e a construir os nossos documentos de maneira a que as pessoas a aceitem mais. Porque eu não vou usar um sistema que eu não sei o que é que ele está a fazer. É difícil e ninguém gosta de mudança, as pessoas não gostam de mudança. Mas para haver mudança tem que haver uma mudança que elas percebam que vai ser positiva. E por isso eu acho que nós devemos olhar para esta questão da ética como uma forma de nós tornarmos estes modelos muito mais aceitos. Porque só com esta aceitação, só com isto, é que nós vamos conseguir que ela cresça. Por isso está nas nossas mãos que isso aconteça.
E a aceitação depende de muita coisa, depende de eu conseguir interpretar o resultado. Porquê é que ele me está a dizer que eu não tenho acesso ao crédito? Então, se eu tenho todas as condicionantes que me parecem razoáveis para ter acesso a crédito, porquê é que eu não tenho? Como é que o modelo funciona? Eu não preciso do detalhe matemático do modelo, mas eu preciso minimamente saber o que é que ele é. Como é que é a estrutura? Como é que ele funciona? E os dados? Os dados representavam-me ou não me representavam? Os dados tinham informação útil ou não tinham informação útil? E este conceito de perceber vai ser essencial para nós aceitarmos estes sistemas. E para nós percebermos, temos que interpretar e temos que explicar. A interpretação pode ter vários níveis. Pode ser o nível de como é que o modelo funciona, como é que ele produz esta saída. Porquê é que eu tenho esta saída com estas entradas? Cor de cabelo, cor de olhos, idade, género. Porquê é que ele diz que eu sou a pessoa que sou? Porquê é que ele faz isto? O que é que ele está a dar valor para saber isto? Porque nós temos de ter a certeza que todos os estándares estão a ser cumpridos e que isto funciona. O que é que nós aqui temos? Nós temos o quê? Temos também a possibilidade de explicar o que é importante para o modelo. E quando nós dizemos explicar, não é só explicar ao outro. Eu, enquanto Data Scientist, eu quero perceber. O modelo está a dar valor à variável A, B e C. Mas estas variáveis fazem sentido neste contexto? E se em vez de ser A, B e C fosse D, J e Y? O que é que elas significam, na verdade, no espaço e no contexto? Porque uma coisa que é extremamente importante é nós sabermos o que é que as métricas e as variáveis nos dizem face ao problema em questão. Isto tudo constitui a responsabilidade. E é aqui que surge a grande área do Responsible AI, que hoje em dia nós tanto falamos, que eu divido aqui em 6 princípios. Nós podemos dividir em mais princípios, mas eu aqui apresento 6, que para mim são aqueles que acabam por ser os mais importantes de todos. A justiça, a confiabilidade, a privacidade, a transparência de todo o processo, a sustentabilidade e o termos a certeza que os princípios estão a ser cumpridos e que nós estamos a ter toda a atenção, tudo aquilo que nós fazemos ao longo de todo o processo. E agora, esta parte final é um bocadinho também o que é que eu acho pessoalmente caracteriza um Data Scientist ou um Data Analyst. São diferentes as funções, mas acho que ambos têm que ter características muito comuns. Eu acho que o mais importante é o espírito crítico e analítico. Analítico porque são dados. Eu tenho que perceber o que é que aqueles dados são. Eu tenho que perceber aquelas estatísticas, eu tenho que perceber aquela descrição. E o espírito crítico porque eu tenho que pôr em questão tudo aquilo que estou a ver. Porque aquele gráfico, aquela distribuição, faz sentido para aquela variável? Se calhar não faz. E por isso é importante, para mim, as duas características mais importantes para nós conseguirmos trabalhar com dados e na área de Data Science. Mas depois temos todas estas, para mim, são importantes. Problem solving. Eu tenho que conseguir desconstruir um problema, porque ninguém pega num problema gigante e arranja uma solução para ele, seja na nossa vida pessoal, seja na profissional, seja em Data Science. Temos que os desconstruir. E só alguém que tenha uma visão de problem solving vai conseguir fazer isso. Interpretar os dados. Porquê é que eu aqui chamo a atenção de interpretar os dados? Nós temos que perceber o problema. Nós temos que entrar dentro do problema. E isto acho que é uma das grandes dificuldades de ser Data Scientist. É que nós vamos ter que falar com toda a gente e vamos ter que ser multidisciplinares. Porque se eu estou a trabalhar num problema de saúde, eu vou ter que perceber o problema de saúde. Se eu estou a trabalhar num problema de finanças, vou ter que perceber esse problema. E vou ter que me ajustar ao problema. Porque só assim é que eu vou conseguir interpretar os dados e levantar as hipóteses. Porque senão eu não vou conseguir. Se eu não sei o que é o problema, como é que eu vou conseguir fazer isso? A decisão vai ter que ser sempre informada, baseada nos dados que nós temos. Vou ter que me conseguir adaptar. Adaptar ao quê? Ao que os dados me vão dizer. Os dados é que vão falar comigo, é que me vão dizer o que é que lá está. Não vou ser eu que vou impor nada. No momento em que eu estiver a impor aos dados para aparecer aquilo que eu quero ver, eu já errei. E já não vai funcionar. E já não está correto. Atenção ao detalhe. A maior parte das vezes é no detalhe que nós temos os nossos pormenores. É no detalhe que está aquilo que nós queremos identificar. Porque é essa pequena alteração, essa pequena disrupção que é informativa. Criatividade. Esta é outra que eu acho extremamente importante. Tem que ser criativo. Como eu costumo dizer, às vezes eu tenho que virar os dados de pernas para o ar para conseguir ver onde é que está a informação. Tenho que transformar os dados. Tenho que ser criativo o suficiente para os combinar de maneira a que eles façam sentido. Comunicação. Seja ela visual, seja ela oral, seja ela em escrito.
Nós temos que conseguir comunicar e temos que conseguir comunicar com pessoal técnico e com pessoal não técnico. E quando falo de pessoal técnico, pode ser outro data scientist ou outro data analyst, pode ser um programador, pode ser um analista, pode ser um project manager, pode ser quem for. Por isso, nós temos que ter a capacidade de nos adaptar à pessoa que nos está a ouvir em cada momento. E depois também tenho o lado de que tenho o meu cliente. O meu cliente pode ser um médico, pode ser um bancário, pode ser muitas pessoas. E eu vou ter que conseguir explicar a ele, que não sabe a metodologia matemática que está por trás daquele modelo, o que é que o modelo fez e o que é que ele significa e o que é que os dados têm. Estar sempre a aprender, porque esta área evolui a uma velocidade muito grande e por isso eu tenho sempre que estar a par das novas tendências e do que aparece de novo. Identificar padrões e tendências, mas isso faz parte. As considerações éticas sempre. Mas nós, o princípio que nos devemos reger no dia-a-dia de trabalho é ético e aqui é igual e por isso eu acho que não é assim tanta novidade. Basicamente é ser crítico e suficientemente analítico para conseguir transformar a informação em informação útil, em dados úteis, em conclusões úteis para gerar valor no nosso cliente, na nossa indústria, no que for o caso de estudo. As palavras mais importantes para mim, no meio disto tudo, é interpretabilidade, é a segurança, é a explicabilidade, a representatividade. Representatividade é algo que nós temos de ter sempre em consideração. Isso tem que ser sempre avaliado. E quando nós validamos um modelo, temos que ir a todas as minorias verificar se nelas todas funcionam. Privacidade, MLOps, responsabilidade e justiça. Eu vim aqui falar do futuro dos dados e do AI, mas para mim o futuro do AI são os dados. Nós não temos dados assim com tanta qualidade. Nós temos muitos dados, mas mais de metade daqueles dados acabam por ser lixo, que não nos dizem nada, que só geram caos, só geram confusão, dificuldade e muito mais tempo demorado a desenvolver os modelos. Mas o futuro do AI também somos todos nós, que implementamos de forma correta e validamos e avaliamos de forma correta todas as metodologias, todos os modelos e por isso sim, está nas nossas mãos o futuro do AI, dele ser aceito ou não e de ele poder ser usado devidamente ou não. E é isto. Obrigada.